presença nesta noite, Rei de toda a glória. Chegamos, ó Pai amado, no momento ao qual queremos ouvir o Senhor falar conosco. Soberano Deus, ó Pai amado, nesta noite, permita-nos, ó Pai, para que possamos, ó Pai amado, ouvir a Sua palavra. Dê-nos, ó Pai amado, a Tua graça de poder ouvir, ó Pai amado, aquilo, Pai, que o Senhor antes, ó Pai, falou e deixou escrito para nós. Nesta noite, soberano Deus, pedimos que o Senhor venha se manifestar. Pedimos, Pai, nesta noite, Pai, que Tua graça seja derramada neste lugar. E sobre nós, ó Pai amado, Senhor, ó Pai amado, graça, Pai amado, nesta noite. Igual a de cada um de nós, Pai, nesta noite. Possa, Pai, sair da certeza de que algo, Pai, diferente aconteceu. Vamos de cada um de nós sai deste lugar. Essa coisa que o Senhor, ó Pai amado, nesta noite, verdadeiramente desceu para falar. Reino da glória, derrama a Tua graça, Pai, neste lugar. Pois reconhecemos, ó Pai, que sem ela nada podemos fazer. Sem a Tua presença, Pai amado, neste lugar, ó Pai amado, não haverá culto. Culto, ó Pai amado, ó Pai, Senhor, ó Pai, que desce para ministrar. Soberano Deus, ó Pai amado, nós te convidamos, nos apresentamos, ó Pai, como dependentes da Tua graça, como dependentes, ó Pai, da Tua presença neste lugar. Mas, ó Pai amado, nós sabemos, ó Pai, que quando Saúl ele perdeu a Sua presença, Pai amado, sempre ó Pai amado, em nada. Pai amado, a vida de Saúl era sempre uma. Mas nós queremos, ó Pai amado, ter uma vida direcionada. Ter uma vida, Pai amado, a qual o Senhor desce, Pai, para se comunicar conosco. Agora o Senhor, ó Pai, sempre desce para falar conosco. Rei de toda a glória, nesta noite nós pedimos a manifestação do Seu poder em nosso meio. Derrama, Rei de toda a glória, a Sua graça neste lugar. E Pai amado, cada um de nós sai deste lugar carregando a Tua presença. Pai amado, cada um de nós sai deste lugar com a certeza de que deixamos, ó Pai amado, o nosso melhor neste culto. Enquanto a Sua palavra, Pai, ela é ministrada nesta noite, o Senhor desce, ó Pai amado, começa a se manifestar. Pai amado, enquanto a Sua palavra é ministrada, deixa, Pai, para curar alguém. Enquanto a Sua palavra é ministrada, deixa, Pai, para restaurar alguém. Deixa, Pai amado, para libertar alguém nesta noite. Mas que, Pai amado, cada um de nós, ó Pai, sai na certeza de que Rei de toda a glória, o Senhor verdadeiramente se manifestou nesta noite. Pai amado, entregamos este momento nas Suas mãos. Seja conosco, Rei de toda a glória, no nome poderoso do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para nosso Deus. Aleluia. Neste momento vou pedir com que a amada igreja possa tomar os seus assentos. E saudar a igreja nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Esta noite eu trago saudações do nosso pastor Luiz Betuel Mapos. Trazer saudações também do nosso líder, em nome do pastor Salvador. E saudar também a liderança desta casa. Aleluia. E sem mais demora, nós vamos à palavra de Deus. Estaremos meditando a palavra de Deus no livro de Segundas de Reis. Capítulo 5. Primeiramente estaremos meditando do versículo 1 ao versículo 3. Estou lendo a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito.
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Senhor, valida da palavra nesta hora. Nós te pedimos, traga para nós como o Senhor nunca antes havia pregado. Nos esquecer no Rei da Glória, como o Senhor nunca jamais o usou. Nós contamos consigo em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Ontem, na pregação de ontem, nós fizemos a leitura da mesma passagem. E nós encontramos que Naamã, ele era um homem valoroso. Como a Bíblia, ela aqui nos descreve. Porque através dele, Deus dava livramento aos sírios. Mas Naamã era leproso. Onde nós vimos que Naamã, ele vai a Jerusalém. Quando viu que lá havia uma solução. E Naamã, ouvindo isso, se dirigiu a Jerusalém. Fomos apresentados a Jerusalém como a casa de Deus. Mas hoje nós vamos ver mais o que aconteceu na casa de Deus. Quando Naamã esteve em Jerusalém. Nós sabemos que em Israel tinham procedimentos de como lidar com pessoas que tinham lepra. Mas nós encontramos que Naamã, porém sendo leproso, ele ainda fazia parte da multidão dele. E como encontramos que ele ainda se apresentava diante do seu rei. Então Naamã não era um homem 100% leproso. Mas ele tinha lepra em alguma parte do seu corpo. Então isso fazia dele um homem leproso. Nós vemos que quando Naamã ele chega em Jerusalém, ele vai ter com o homem de Deus, a qual ele tinha ouvido falar. Só que Naamã ele chega e se escandaliza. Quando no versículo 10 ele ouve a solução do seu problema. Estou lendo a palavra de Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aleluia. Ouvindo isso, nós encontramos uma indignação da parte de Naamã. Porque quando o profeta mandou que ele fosse se lavar, Naamã não esperava por aquela resposta. Acredito que Naamã ele já tinha feito um pequeno estudo sobre Israel. E como vimos no versículo 11, ele esperava uma imposição de mãos. Ele esperava qualquer outro procedimento, mas não esperava que fosse mandado se lavar. No versículo 12, ele justifica ainda por que ele se lavar no Jordão. Quando ele disse que Abaná e Farpar, rios de Damasco, são melhores do que as águas do Jordão. Versículo 13. Servos de Naamã vão ter com ele, dizendo que se o servo de Deus
me disse uma outra coisa, ele aceitaria. Mas o servo de Deus disse algo tão simples, que simplesmente vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã não esperava por isso. E na situação em que Naamã se encontra, é algo que nós vemos ainda nos dias de hoje. Quando nos referimos à salvação, para muitos que ainda não são salvos, quando assim como Naamã eles saem para a casa de Deus, eles já vêm com ideias de quais coisas eles terão que fazer, de modo que sejam salvos. Mas eles não sabem que é muito simples alcançar a salvação. E o que leva o homem a pensar que é difícil ser salvo foi porque diante do sofrimento que ele encontrou lá fora, ele achou que seria muito difícil aparecer diante de Deus para ser salvo. E como nós sabemos que é fácil ser salvo, no livro de Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia nos diz o seguinte: porque a palavra da promessa, não, versículo 10, perdão. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Amém. Essa palavra continua sendo um motivo de susto para muitos. Tem pessoas que agem como Naamã. Quando ouvem sobre a salvação, saindo do mundo, depois de viver muitas outras coisas, fica difícil engolir essas palavras, que simplesmente por crer serão salvos. Mas é o que a Bíblia nos diz: ser salvo é fácil, só que a luta começa em se manter-se salvo. Porque manter-se salvo não é fácil, mas a salvação Deus dá de uma forma simples. Amém. Aleluia. Amém. Ainda nós vemos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, depois que o terremoto aconteceu, estando eles encarcerados, vimos que quando o soldado ele saiu para ver o que tinha acontecido, ao pensar que todos os soldados tinham fugido, ele quis se suicidar. Mas Paulo e Silas, eles aparecem, dizem para que ele não faça aquilo. E a partir do momento nós encontramos o soldado perguntando a Paulo e Silas o que ele faria para ser salvo. E Paulo e Silas, eles dão a mesma resposta que encontramos em Romanos. Eles dizem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Talvez essa palavra esteja também difícil de acreditar para muitos. Porque somente se eu crer, a minha família será salva. Mas é o que a Bíblia nos diz: e crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa.
Não sejamos como Naamã. Ikafani na Naamã. Quero acreditar que se os servos de Naamã não estivessem com ele, Sebab satu atin mana alam ele simplesmente voltaria para a Síria. ia nak E relasi. Naamã não alcançaria a sua cura. Nama ane kuma bewahe. Mas após ouvir o que os servos disseram, Zakuka kubalas atol sa tibai akula. Naamã ele foi curado. Nama ina polisi. Ainda encontramos no livro de João, Ikuma kapokwe wani. capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 2. Mas a todos quanto o receberam, Deus, aleluia. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aleluia. Encontramos pessoas sendo feitas filhos de Deus Uma mano vai tornar respeito. por um simples motivo de crer em Jesus. Ikukoloka osiese. Então que Jesus, ele não requer muito para nos salvar. E essa palavra soltada só é bonita. Permanecer salvo é difícil sim, Aku tsamba kakupona sa karaka. mas ser salvo não é difícil. Kami kupanisiwa sa karaka. Aleluia. Porque nós somos feitos filhos Iku inaiki a mana. partir do momento que aceitamos a Jesus. Kaka, aleluia, mukilaka Yesu. Naamã, ele era estrangeiro. Nama ina angari mampikulia. Vinha da Síria para Israel. Ate tola kasiri Afrika Israel. Mas aqui onde nós acabamos de ler, Nanino wenda zonzakona. encontramos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Ikuma kambi sa kuyengi mana raspe. Encontramos a oportunidade de ir a Deus não como estrangeiros, Ikuma kambi la kuyengi informação estrangeiro. mas sim como filhos. Tanimana. Encontramos a oportunidade de se apresentar a Deus não como estrangeiros, Ikuma kambi la kuyengi raspe. mas sim como filhos. Tanimana. Ainda vemos que é simples alcançar a salvação. Kama samsona tsaka kuma No polisi. livro de João 3, versículo 18, Kapu meu André Zoito. que diz: Líder. quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Encontramos ainda a confirmação de que ser salvo é fácil. Ikuma nani aku. Ila sa kuwan Só que para ser salvo, Aku bonita. primeiro há necessidade Sanelera musimuna. de reconhecer que eu preciso ser salvo, Iki kusoga nilera que polisi. eu preciso de alguém que me salve. Nilera mula sa manponisa. Porque quando alguém chega à decisão de aceitar a Jesus, Lumunga sa mga kumala Yesu. existem processos aos quais ele deve passar. Unang fanga kuya na ikaw. Encontramos na passagem de Deus em Mateus 4, Ikuma kakela espírito Mateus 4. versículo 17, Versículo 17. que Jesus ele tem uma mensagem Yesu ana maumbo. que era a mesma que João Batista ele pregava. Ya ufana yo kukule. Aleluia. Assim se lê a palavra de Deus. Dinirito na esfera. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Ninguém podia simplesmente crer no Senhor Jesus. Ay nalala coloca os céus. Havia necessidade de antes arrepender-se. Sa nalala sa kuuti sa sumuna. Porque quem crê no Senhor Jesus e não se arrepende, Iguluya fumaka os céus sa kapisoli. tem somente uma noção de que Ele existe. Uti o sa kuyanakona. Mas quando o arrependimento ele começa, Lokutis absolut sumuna. já há uma mudança. Kuna kuchincha. Porque quem crê que Jesus existe sem arrependimento Iguluya fumaka sa kosikona na kapisoli. não é igual a quem crê em Jesus depois de se arrepender. Asufani ya tsembaka sa kakona na kapisoli. E nós vimos ainda a necessidade do arrependimento para poder ser salvo. Ikonanani aku nilala sa polisi. Porque depois do arrependimento nós podemos sim ser salvos. Igonzako kakubai isondile na kapolisiwa. No versículo, capítulo 3, no versículo 19 de Atos, assim diz a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério
pela presença do Senhor. Aleluia. Nós encontramos ainda Paulo ele pregando, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Porque o arrependimento ele gera mudança. Quando nós falamos de conversão, nós já vimos conversão de metical para dólar. Então que há uma mudança. Então depois de se arrepender, há necessidade com que a conversão ela surja. E a conversão ela não surge quando nós viemos ao culto, escutamos a palavra e choramos. Quando sentimos a presença de Deus e choramos ainda mais. A conversão ela acontece quando nós deixamos as nossas práticas pecaminosas. A conversão ela acontece quando nós decidimos abandonar aquilo que era o nosso normal. Porque quando nós temos a certeza de que verdadeiramente houve arrependimento, acontecem coisas que são possíveis sim serem vistas. Quem rouba não rouba, quem roubava não rouba mais. Quem vê o pecado de uma forma comum não peca mais. É o que a verdadeira conversão ela faz. E Pedro ele não pregava só arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos. Que não havia só necessidade de chorar. Havia necessidade também de se converter. Quando nós se convertemos, nós assumimos uma nova natureza. A Bíblia ela nos diz que a natureza do homem é pecaminosa. Mas quando a conversão ela chega, o pecado deixa de ser natural na vida do crente. Então que há uma mudança. Então existe essa necessidade de mudarmos verdadeiramente, de aceitarmos a palavra de Deus nessa simplicidade que ela nos mostra. Alguém que talvez se perguntou se basta eu aceitar verdadeiramente e serei salvo. É o que a palavra de Deus nos diz. Crê no Senhor Jesus. Serás salvo tu e a tua casa. Você tem a oportunidade nesta noite de crer no Senhor Jesus, para que a salvação ela chegue na tua casa. Nesta noite você tem a oportunidade de decidir pela salvação da tua casa. Basta somente fazer como a Bíblia diz. Ela nos manda nesta noite crer no Senhor Jesus, para que a salvação ela entre. Essa palavra é difícil acreditar verdadeiramente. Também já me perguntei, será que é instantaneamente automático? Existem vários processos que nem eu consegui entender. Mas a palavra ela nos diz: somente creia no Senhor Jesus e serás salvo você e a tua casa. Então se alguém quer que a casa dela seja salva, há necessidade de se posicionar de modo que Jesus ele entre na nossa casa. Tem quem talvez diz: não, minha família vive disso, ou eu mesmo vivo disso.
Ontem estava lá nos curandeiros. Tolo ani ala kaunyanga. Ontem pequei. Tolo joyire. Hoje pequei. Namuta Então que joyire. essa palavra não se adequa para mim. Adule alfabelani na mina. Mas a Bíblia, ela simplesmente nos diz isso. Kapi bebeli jales. Crê no Senhor Jesus. Kalaka osies. Será salvo você e a tua casa. Akonsiyo wena njango wena. Pedro, ele continua Pedrena na fei. que há necessidade de conversão. Sabulele sawenzu. Então, se alguém nesta noite tomar este posicionamento Lomundo sibulele teka simulesi. de aceitar se converter, Akukumela kumzuka. para que a sua família também seja salva, Lesa kumjambaya na kubalisiwa. esta é a tua chance. Indeni kaula wena. Como Deus vai fazer, eu também não sei. Sokuseni sakusina niskiri. Por mais que nossos familiares estejam afundados no tradicionalismo, Na pina sakaya ina mandereni simbo. Deus ele diz nesta noite: Ina kamusilele. crê no Senhor Jesus. Kalaka osies. O resto Deus fará. Imswana shibata sienta. Aleluia. Amém. Esta noite eu quero te volver. Na kuketsana kama.